Mas, Bruno, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu trazer aqui o giro de giro latino para a gente ler algumas notícias aqui. E eu estava vendo aqui, Bruno, que várias notícias têm Beleza. relação com essa questão do lawfare, né? De processos Uhum. jurídicos judiciais, né? Pseudoprocessos jurídicos judiciais para incriminar, e coincidentemente sempre a turma da esquerda, né? E progressista, né? Isso aqui é Uhum. curioso, né? Nunca é um cara da direita vitimado por lawfare. Isso é uma coisa incrível, né? Então, aqui, ó, Bruno, deixa eu passar algumas notícias aqui, ó. A capa do Giro Latino essa semana, ó, é exatamente um jornalista, né, alvo da direita, preso que viveu tortura na Guatemala, diz o grupo da ONU, né? É a ONU que está dizendo, gente, sabe? Uhum. Não é o Partido Comunista da Guatemala, é a ONU, tá, galera? Perseguido pelo Ministério Público da Guatemala, né? O Ministério Público da Guatemala, a gente vem abordando aqui nos dois últimos programas, a gente pincelou alguma coisa sobre esse Ministério Público. Eles fizeram uma Uhum. operação lá na Bolívia, que é a Lava Jato, na Bolívia não, na Guatemala, que é a Lava Jato guatemalteca, né? Inclusive o nome da operação é Operação Semilla, que é o partido do atual presidente, o Arévalo, que é um cara progressista lá da Guatemala, Uhum. né? Seria como se aqui no Brasil fosse Operação Partido dos Trabalhadores, alguma coisa assim, né? Então, ver um nível de canalice, né? Então, o José Rubens Zamora, ele viveu 2 anos aí na cadeia de forma desumana, sendo torturado na cadeia, ficou nu várias vezes em público. Então, uma série de horrores aqui que a ONU voltou a jogar luzes, né, sobre essa questão aí. E mesmo com o Arévalo assumindo na Guatemala, ele continua preso, né? E só que a matéria diz aqui do Giro Latino, diz que melhorou as condições, pelo menos, da prisão dele, né? Do cárcere que ele está sofrendo. Né? Então, esse aqui é a matéria de capa aí do principal do Giro Latino dessa semana, né? E aí essa edição traz mais o seguinte, ó, o México, né, que a gente abordou com mais detalhes na semana passada, a questão da reforma do judiciário mexicano, né, levada a cabo aí, proposta pelo Obrador, e que a Cláudia vai levar adiante com o parlamento do Partido Morena, da Quarta Transformação, um parlamento com maioria, né, da 4T, né, que é o partido da Cláudia e do Lopes Obrador. E nessa semana, o que aconteceu lá? O México suspendeu temporariamente relações com as embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá, que o Bruno estava falando agora do Canadá, ó, por críticas dessas embaixadas ao processo mexicano, né? Por interferência da embaixada estadunidense, da embaixada do canadense nos processos internos do México, né? É isso que a gente está vendo acontecer em toda a América Latina. As embaixadas destes países aí do Otanistão, né, especialmente dos Estados Unidos, interferindo nas nossas embaixadas, né? O mesmo está acontecendo aqui, ó, em Honduras, ó, outra notícia aqui, ó. Honduras cancela acordo de extradição com os Estados Unidos, citando ingerência em falas explosivas da embaixadora. Então, é mais uma embaixadora estadunidense que está ingerindo em processos internos aí dos países do quintal estadunidense, né? Eles acham que aqui é o quintal deles, né? Então os embaixadores se acham verdadeiros síndicos aqui nos nossos países, né? O Equador está aí vivendo uma vaza-jato, né? Mensagens revelam um suposto conluio entre procuradoria e quem? E Estados Unidos, né? Para difamar a esquerda correísta. Uma reportagem aí que saiu essa semana lá no Equador, né? É bom a gente lembrar que o Equador está vivendo já um processo eleitoral, né? Que deve culminar aí com uma eleição entre o Noboa, que é o atual presidente, né? Que ganhou a última eleição para o mandato tampão, né? E com a candidata do correísmo, né? Que é a Gonzalez, né?
são os mesmos, vai ser o mesmo confronto que a gente teve na última eleição, né? E a tendência aí é que o Noboa se reeleja, né? Se nada der errado, eu acho que é uma tendência forte aí dele ganhar essa eleição, né? A gente até já tratou há 2 ou 3 semanas, tratamos dessa questão, né? O Bruno até falou que para o correísmo voltar a ganhar, né, é fundamental uma aliança ali com um partido, que agora eu não me lembro o nome, que é o que representa os povos indígenas, né? Tem ali um partido que tem em torno de 5% do eleitorado equatoriano, né? E ele geralmente é um fiel da balança ali e não costuma muito, né, estar junto com o correísmo, né? Esteve lá na época do Rafael Correia, né? Mas depois daquilo ali, meio que fraturou as relações e não deu mais certo os pactos, né? Então tem Vaza Jato no Equador também, tá, galera? Mais um local aí onde o poder judiciário está em conluio com o Pentágono e com a CIA, né? Coincidentemente. E a outra notícia da semana, né, tem a ver com a Venezuela aqui, né? O Ortega, que é o presidente da Nicarágua, né? Espinafrou, né, o Petro e o Lula lá na conferência da ALBA, né, que se realizou na semana passada. A ALBA é a organização dos países bolivarianos, né? Tá ali a Nicarágua, Bolívia, Cuba, Venezuela, e eu acho que tem mais um ou dois países do Caribe ali que agora eu não vou recordar, né? O Ortega deu essas declarações fortes aí, né? O Lula não se dirigiu diretamente ao Ortega, né? O Petro rebateu, né? O Petro diz que rebateu dizendo que pelo menos não rebaixe os direitos humanos no meu país, né? Se referindo, atacando a Nicarágua aí, né? E enfim, esse tipo de declaração aí deve deixar muito feliz as embaixadas estadunidenses, né? Esse tipo de conflito, né, interno aqui na América Latina que a gente está vendo aí, o Lula com a Nicarágua, o Lula com Maduro, o Petro com Maduro, né? Os Estados Unidos devem estar muito felizes com tudo isso que está acontecendo aí, porque cada vez fica mais complicada uma integração da nossa América Latina, né? Os nossos organismos aí de integração, CELAC, o UNASUR, né, o próprio Mercosul, estão cada dia mais fragilizados, né, com esse tipo de relações que a gente vem vislumbrando aí, né, Bruno? Uhum. Eu vou falar o que eu acabei de pensar nisso, tá? Então não tem nada mais elaborado. Mas essa agonia de ver a integração interrompida dentro da América Latina, eu acho que talvez esteja se gestando um campo, não é nem um bloco, é um campo. Esse campo está em torno do antigo grupo de Puebla. Puebla é uma cidade importantíssima, de perfil universitário, no México. Não é nem muito longe da capital, não. Cerca de 2 horas da capital. Puebla heróica, né? Uma cidade fundamental para a independência mexicana, depois para a derrota da invasão francesa. E o grupo de Puebla, mais ou menos, era uma espécie de think tank da social-democracia centro-esquerda latino-americana, na metade da década passada, quando, por exemplo, estava avançando a Lava Jato no Brasil e Macri ganhou na Argentina. Eu acredito, Luiz, se a gente pegar o perfil de governo, tá? E o perfil de liderança, que é formado em torno do presidente Lula, do Gustavo Petro na Colômbia, e o Partido Morena como líder de aliança no México, aí tem um setor, tá? Tem um setor que ele é social-democrata, democrático-liberal e desenvolvimentista. De alguma maneira é. E tem um setor que pode ser mais agressivo em relação aos Estados Unidos e que tem um controle interno maior. E, sendo muito franco, né, a Nicarágua de orteguista tem pouco ou nada de Nicarágua sandinista. Mas tem uma mão meio pesada, né, que sobrou do ALBA, e essa mão pesada dentro e fora se alinha quase que na integralidade
com as economias asiáticas e euroasiáticas, como a da Rússia e da China. Então, talvez a gente esteja vendo alguns setores na América Latina mesmo. Uma extrema-direita assumida, que ela é extrema-direita e é neoliberal, não é extrema-direita militar brasileira, que ela era extrema-direita e era desenvolvimentista, isso não vai mais acontecer. Uma direita de corte oligárquico, mas que não rompeu ainda com a institucionalidade. Posso identificar o governo de Lacalle Pou no Uruguai e Sebastián Peña no Paraguai. E uma extrema-direita que flerta com um governo abusivo e autoritário. Há uma vergonha de um filho de uma família palestina governar o país, como é o caso de Nayib Bukele em El Salvador, e também do filho do bananeiro, Daniel Noboa, que é filho do maior empresário de exportação de banana do país, e que tem uma esperança lá, Luiz, não é só a aliança entre a CONAIE e o Partido Pachacuti, que seria o Partido Indígena, e o correísmo. A esperança lá é que a vice-presidenta não fala com o presidente, tipo Paulo Afonso Feijó e Eda Cruz, sabe? Ou mesmo Victoria Villarruel e Javier Milei, que estão à beira do desgaste total. Então, a Verônica Abad, que é a vice-presidenta de Daniel Noboa, é a maior inimiga política dele hoje. Mas, enfim, o Equador vive sob um estado militarizado ou policialesco, em função da criminalidade. Ela é muito alta mesmo, não vai falar que não é, mas ela vai ao encontro do empresariado que desregulou todo o país, após a traição de Lenin Moreno. Lenin Moreno foi indicado a Rafael Correa, ganha a eleição em 2017, abandona seu programa de governo e governa para os bancos. Tanto que ele ganha de Guillermo Lasso, que é um banqueiro, que depois, eleito banqueiro, é afastado por corrupção. Talvez a gente esteja vendo realmente a América Latina, estou pensando em voz alta, tá? Posso falar uma grande besteira, mas a América Latina, a partir das suas posições de poder e da consolidação dos seus setores políticos, ou uma hegemonia de centro-esquerda, ou uma hegemonia de um nacionalismo mais agressivo, eu diria, ou uma presença ainda oligárquica, ou uma extrema-direita assumida. E aí, nesse meio de campo, aí agora você xingado até a última geração. Apesar das besteiras que fala, Gabriel Boric não tá muito mais próximo desse campo Lula, Petro, Morena, agora com Cláudia Sheinbaum, do que de outro setor. Muito mais próximo, né? E uma grande incógnita seria o governo peruano, de Pedro Castillo, mas ele foi derrubado por um golpe da Vaza Jato peruano, alimentando o Congresso. A vice topou, que a vice tipo, é um Temer de saia da vida lá no Peru. E o Peru, a América Latina é complicada, né, cara? Não é que o Peru bateu recorde de crescimento econômico no trimestre? E nem governo tem. Mas tem um tratado de livre comércio com a China, que é o que alimenta a economia peruana por um lado e por outro mata a indústria peruana. As coisas são mais complexas do que a gente imagina, né? E o país que é ser o mais estável, com hegemonia de esquerda, de corte indígena absoluto, vive uma fração interna, ou seja, vive quase que não chega a ser uma guerra civil, que seria um exagero, mas uma disputa política ensandecida, insana, entre a liderança de Evo Morales, ex-presidente, e a liderança de Luiz Arce, atual presidente. Evo Morales está fazendo um estrago maior do que o golpe de 19. Porque o buraco, porque aí a briga por dentro, né? Não é uma briga por fora, né? Eu vou te dar um exemplo muito provinciano, tá? Eu peço desculpas para o canal aqui, não me xingar muito, né? Vamos para a prefeitura de Gravataí, quando deu a brigaiada lá do Bordignon, Rita Sanco e do Stasinski, por contratos, e a GM ia ter que pagar o que devia e ela derruba a prefeitura. É uma briga, a briga interna é muito pior do que qualquer outra coisa, né? No caso do estado do Rio, o pós-Brizola foi horrível. Então, o segundo governo Brizola foi horroroso. A herança política do brizolismo foi terrível no Rio de Janeiro, terrível.
Então nunca mais se reorganiza, porque a briga é interna. Né? Enfim, o que ocorre hoje na Bolívia é muito preocupante mesmo.